Olha, o cantor sertanejo Murilo Huff e a mãe de Marília Mendonça, Huff Moreira, enfrentam uma batalha judicial pela guarda do filho da cantora. Léo, de 5 anos de idade, mora com a avó desde a morte de Marília em um acidente aéreo em 2021 e tem guarda compartilhada. A equipe de Murilo Huff disse que o cantor decidiu acionar a justiça pelo que chamou de situações graves. Ruth disse que a atitude do ex-genro foi desumana. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a advogada especialista em direito da família, Michele Albertini, a quem eu agradeço pela disponibilidade em falar com a gente aqui da CNN. Boa noite, doutora. Boa noite, eu que agradeço a chance de estar aqui falando sobre esse assunto tão importante com vocês. A gente é que agradece. Professora, como a guarda funciona nesses casos, né? Como a justiça decide quem deve ficar com uma criança? A justiça, Leandro, ela sempre vai analisar o melhor interesse da criança. O que vai fazer sentido para aquela criança, para o bem-estar dela. Ela que é a pessoa mais importante dessa relação. No caso, né, dessa disputa da Marília Mendonça, após o falecimento dela trágico lá em 2021, a guarda era compartilhada entre a avó materna, a dona Ruth, e o pai da criança, o Murilo Huff. E a guarda compartilhada é a regra no Brasil, realmente eles estavam fazendo de uma forma que é o que realmente a lei preconiza, tá? Mas, recentemente, a gente teve a notícia, né, que o Murilo Huff foi judicialmente procurar essa questão para alterar o pedido de guarda, para que a guarda fosse a exceção, a guarda unilateral. E as alegações, né, que constam no processo estão sob segredo de justiça, então não é possível que a gente mencione aqui, são só especulações, né, que estão aí à tona na internet, mas a alegação é de que a convivência com a avó estaria sendo prejudicial, né, para o desenvolvimento da criança, que estaria violando ali fatores importantíssimos ao bem-estar do menor. Então, foi com esse motivo que a guarda foi alterada para exceção, que é a guarda unilateral. Agora, doutora, em entrevistas antes do acidente, a Marília Mendonça chegou a falar que a mãe dela era quem cuidava da criança. Como informações como essas podem impactar o processo e qual o peso do interesse pessoal da criança numa decisão de um juiz? A avó materna, né, a dona Ruth, ela assumiu um papel central na vida do neto, o Léo, hoje com 5 anos de idade, desde a morte trágica da Marília, né? O que é absolutamente compreensível do ponto de vista afetivo, afinal de contas, é a avó. Né? E, no entanto, né, o vínculo, por mais forte que seja afetivo com a avó, com o neto, ele não substitui o poder familiar, que é exclusivo dos pais. Então, salvo em hipóteses excepcionais, o Leandro, entre uma disputa entre pai e mãe, quem tem que ficar é compartilhada. Agora, na ausência da mãe, numa disputa de pai ou avó, materna ou paterna que seja, sempre tem que levar em consideração que o pai é a figura principal, não pode ser substituído esse poder familiar, né? E a disputa judicial envolve exatamente esse ponto. O que aconteceu, né? E aí fica a nossa pergunta, que a avó perdeu essa guarda, essa modalidade que era tão harmônica existente entre eles, né? É importante que as pessoas compreendam também que a guarda é poder e convivência é tempo. Então, o fato do Murilo Huff ter pedido guarda unilateral não significa que a avó, Dona Ruth, vai estar proibida de ver o neto. Porque pode, e provavelmente e vai acontecer, de o juiz estabelecer um regime de convivência que preserve os laços afetivos com essa avó, desde que isso não conflite com o desenvolvimento emocional e saudável da criança, porque, ao que parece, né, como a alteração da guarda ela foi feita ali, né, logo numa audiência de conciliação, ao que parece, né? Como eu falei, o processo tramita em segredo de justiça e não cabe aqui a gente ficar falando sobre o que está efetivamente acontecendo lá no processo. Mas, ao que parece, deve ter sido uma situação muito grave e o foco, como eu falei, é proteger a criança. Então, essa alteração ela aconteceu de guarda compartilhada para unilateral a favor do Murilo Huff, do pai, por conta dessa proteção.
E essa proteção envolve muitos direitos, né? Pode envolver direito patrimonial, né? Que a gente sabe que existe um vasto patrimônio aí, né? Que a Marília Mendonça deixou. Pode envolver questões de saúde, questões emocionais, enfim, né? A lista é grande aqui e realmente o foco é proteger a criança. Agora, doutora, numa situação dessa, se a criança chega e fala, eu quero morar com a minha avó, e essa informação chega ao juiz, que é uma decisão da criança, independente, aí eu acho que tem a questão da idade, né? Mas independente da idade, isso pode ter algum peso com a decisão do juiz no que a senhora falou agora há pouco sobre essa relação de pai e mãe e pai e avó? Isso. Leandro, a qualquer momento a criança ela é ouvida no processo, tá? Não tem idade. Qualquer momento e sempre ali de uma maneira adequada, lúdica, apropriada, a criança é ouvida. Porém, eu vou falar especificamente do caso da cantora Marília Mendonça. A gente está falando de uma criança de 5 anos de idade. Ela, por mais que vamos falar que ela fale, eu quero ficar com a minha avó. A opinião dela pouco será levada em consideração. Por quê? Porque ela é uma criança muito pequena, em Uhum. tenra idade mesmo. Então, quem tem que decidir isso é a equipe técnica, né, com base em estudos psicossociais para analisar o que faz sentido, o que é melhor, aonde essa criança é mais bem cuidada, aonde ela tem mais apoio e afeto e todas as questões que precisam, né, de um cuidado de uma criança, e o juiz vai decidir com base nisso. Então, a opinião da criança nesse ponto da Marília Mendonça, ela é pouco levada em consideração. Porém, sim, muito bem trazido por você, Leandro. A criança ela passa a ter voz no processo com mais peso após os 12 anos de idade. Que daí a vontade dela passa a ser realmente levada em consideração. Mas esse levado em consideração também tem ressalvas, porque a gente tem que entender que em alguns casos a vontade dessa criança ela é subjugada pela vontade de um adulto influenciando na cabeça dela. Então, é relativizada, mas ela passa a ter voz com um pouquinho mais de idade. E essa analogia que a gente traz, a gente empresta lá da adoção, né? Na lei de adoção, a criança ela passa a ter voz se ela quer ficar com a família ou não aos 12. Então, aqui em disputas de guarda, a gente usa essa analogia da lei de adoção e é levado, sim, em consideração a opinião da criança após essa idade. No caso do filho da Marília Mendonça, o pequeno Léo, com apenas 5 anos de 5 idade, anos. por mais que isso seja expressado, não, Uhum. pouco será levado em consideração, e mais, como eu trouxe, a equipe técnica mesmo adequada aí para o caso. Agora, doutora, essa decisão em relação à guarda, ela pode ser revista? A qualquer momento. E é isso que essa que é a beleza, né, do direito de família, que foi instituído lá atrás, né, logo após a trágica morte da Marília Mendonça, que a guarda fosse compartilhada entre o pai e a avó materna. E veja, se passaram quase 4 anos do falecimento trágico dela, né? E agora vem o Murilo Huff com um argumento, muito provavelmente fortíssimo, para conseguir a reversão dessa guarda para que seja unilateral. E esse jogo de alteração de guarda de unilateral para compartilhada, ele pode acontecer a qualquer momento. Porém, como eu trouxe aqui, somente em motivos muito graves que ensejariam a reversão para a guarda unilateral, que é exceção. A regra no Brasil é a guarda compartilhada. Ok. Conversamos ao vivo com a advogada especialista em direito da família, Michele Albertini, a quem eu agradeço pela disponibilidade mais uma vez e pelas explicações, viu? Uma verdadeira aula. Obrigado, viu, doutora? Até a próxima. Obrigada, Leandro, obrigada pela oportunidade. Eu fico à disposição para contribuir com esclarecimentos, sempre que o tema envolver proteção das crianças e dos adolescentes. Muito obrigado. Boa noite. Obrigada.